Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 21º domingo do tempo comum do ano A. E a segunda leitura deste domingo se encontra lá em Romanos 11, versículos de 33 até o 36, que nos diz assim: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Como entender o que está acontecendo dentro do livro de Romanos para esse tipo de discussão aqui por parte de Paulo? Simples. Na verdade, a gente sabe que desde o Antigo Testamento uma compreensão era muito clara, e o próprio Jesus acaba repetindo isso. O povo de Israel era o povo escolhido. E a grande pergunta que permeava na mente de muita gente é como é que o povo de Israel, que é o povo escolhido, como é que uma boa parcela desse povo não acolheu Jesus, não acolheu a verdade trazida por Cristo, mas agora os pagãos é que estão acolhendo, estão abrindo o coração para experimentar a conversão? A resposta clara para isso aqui, que é isso que Paulo tenta trazer, é a ideia de mistério. E para te explicar o que é mistério, em primeiro lugar, a definição mais clara seria mais ou menos assim. Mistério seria algo em que, eu digo que algo é mistério, na verdade, né? Quando este algo, eu consigo entendê-lo um pouco, mas não consigo entendê-lo por completo. Eu sempre costumo usar uma analogia quando eu estou falando sobre isso aí. É quando você, por exemplo, está entrando em uma caverna e está com a lanterna. E aí você entra na caverna e você aponta para um lado. Então você consegue enxergar um pedaço da caverna, mas o outro fica escuro. Aí de repente eu digo, eu queria ver o que está acontecendo do meu lado direito, que está obscuro. Quando eu virar para cá, aqui eu já não entendo. Ou seja, eu entendo algumas parcelas, mas eu nunca compreenderei totalmente. E de fato esta é a vontade de Deus. Nós somos seres limitados. Não conseguiríamos entender Deus completamente. Quando um dia entendermos Deus completamente, Deus passa de ser Deus, deixa de ser Deus. O que não vai acontecer? Então Paulo começa a dizer, que a riqueza da sabedoria e da ciência de Deus, ela é profunda. E essa riqueza, que é colocada aqui, é a própria misericórdia. Ou seja, Deus tem uma profundidade em sua misericórdia ao ponto de chegar aos pagãos. Ao ponto de fazer com que um povo, além do próprio povo escolhido, possa alcançar a sua graça. Para além disso também, aqui nos apresenta a palavra sabedoria. Ou seja, o próprio Paulo está querendo dizer que Deus, ele sabe conduzir a história. De uma forma que nós não sabemos, que nós não temos controle, ao ponto de conseguir chegar ao coração dos pagãos. No final das contas, Deus, ele está acima do que qualquer pensamento que nós podemos ter. E quantas vezes nós também temos dúvidas. Por que Deus fez isso? Será que Deus está no controle? Será que Deus está agindo? Será que Deus vai fazer isso ou aquilo? Quantas perguntas surgem na nossa cabeça, até mesmo de temáticas tão sensíveis como o luto, como as guerras, como a situação da fome. São temas que muitas vezes nós não temos nenhum tipo de resposta pronta para falar diretamente com Deus. Mas, amados irmãos e irmãs, a própria palavra vai nos dizer, tudo é dele. O mundo está nas mãos de Deus. Mesmo que nós não entendamos o agir de Deus, mas o mundo pertence a ele. Ele está agindo. Ele está conduzindo a história. Isso é um exercício de grande fé. De fato, como eu falei, para temas sensíveis como esses, talvez a nossa fé ela passa por grandes provações. Tem hora que a gente queira achar que parece que não, parece que eu não estou vendo a mão de Deus de tal situação e etc e tal. Mas na verdade, Ele está sempre no controle. Convido você a repetir isso hoje.
à luz dessa segunda leitura. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não entenda, Deus está no controle. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!